E aí pessoal, tudo belezinha? Eu sei que vocês se amarram em jogos de perguntas e respostas. Prazer, esse é o Portal do Quiz, um canal onde você encontra muitos jogos para se divertir no YouTube. Chame os amigos e familiares para jogar. Pega papel e caneta para anotar seus acertos. O tempo para responder é de apenas 20 segundos. Então vê se não perde tempo. Já estava me esquecendo. Se inscreva no canal e dá aquele curtir serelepe meu consagrado. Quem não chora não mama. Sem mais delongas, vamos para o quiz. Boa sorte. 1. Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King? A. Igualdade das raças. B. Justiça para os menos favorecidos. C. Intolerância religiosa. D. Prêmio Nobel da Paz. E. Luta contra o apartheid. A. Igualdade das raças. Martin Luther King Jr. 1929-1968, foi um líder e ativista político que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Em 1963, na Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, proferiu o seu célebre discurso Eu Tenho um Sonho. 2. Que líder mundial ficou conhecida como Dama de Ferro? A. Dilma Rousseff. B. Angela Merkel. C. Margaret Thatcher. D. Hillary Clinton. E. Christine Lagarde. C. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, 1925-2013, conhecida como a Dama de Ferro, foi a primeira-ministra britânica e a primeira mulher a ocupar este posto. Ela esteve nesta posição entre os anos de 1979 e 1990 e seu governo teve como principal característica a implantação do neoliberalismo no Reino Unido. Contrária ao socialismo, ela realizou um discurso em 1976 contra a União Soviética e, por conta disso, os soviéticos passaram a chamá-la de Dama de Ferro. 3. O que são o Acordo de Paris e Tríplice Aliança respectivamente? A. Acordo ortográfico entre países cuja língua oficial é o francês e Acordo de Cooperação Financeira Internacional entre as três maiores potências mundiais. B. Acordo entre países europeus acerca da imigração e Acordo econômico entre Inglaterra, Rússia e França. C. Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e Acordo de Cooperação Financeira Internacional entre as três maiores potências mundiais. D. Acordo de Cooperação Financeira Internacional entre as três maiores potências mundiais e acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global. E acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e acordo entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália acerca de apoio em caso de guerra. E acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e acordo entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália acerca de apoio em caso de guerra. O Acordo de Paris, adotado durante a Conferência das Partes, em Paris, no ano de 2015, representa um compromisso internacional entre 195 países, que tem como objetivo minimizar as consequências do aquecimento global. Já a Tríplice Aliança, criada em 1882, com o objetivo de proteção e apoio em caso de guerra, foi um acordo econômico, político e militar entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. 4. Quais os nomes dos três reis magos? A. Gaspar, Nicolau e Natanael. B. Belchior, Gaspar e Baltazar. C. Belchior, Gaspar e Nataniel. D. Gabriel, Benjamim e Melchior. E. Melchior, Noé e Galileu.
B. Belchior, Gaspar e Baltazar. Os três reis magos são personalidades que visitaram Jesus após o seu nascimento. Eles ofereceram alguns itens como forma de presentear a chegada do Salvador. Assim, Belchior levou ouro, Gaspar, incenso, e Baltazar, mirra. 5. Quais os principais heterônimos de Fernando Pessoa? A. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. B. Ariano Suassuna, Raul Golpe Quincas Borba. C. Bento Teixeira, Ricardo Reis e Haroldo de Campos. D. Alberto Caeiro, Ricardo Leite e Augusto de Campos. E. Bento Teixeira, Ricardo Reis e Augusto de Campos. A. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Os heterônimos de Fernando Pessoa são personalidades criadas por ele próprio e que possuem vidas independentes, com biografia e estilo particular. Embora ele tenha criado muitos durante sua vida, os três principais são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. 6. Qual a religião monoteísta que conta com o maior número de adeptos no mundo? A. Judaísmo. B. Zoroastrismo. C. Islamismo. D. Cristianismo. E. Hinduísmo. D. Cristianismo. Baseado na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o cristianismo é a religião com maior número de fiéis no mundo, com aproximadamente 2 bilhões de seguidores. 7. Qual desses filmes foi baseado na obra de Shakespeare? A. Muito Barulho por Nada, 2012. B. Capitães de Areia, 2011. C. A Dama das Camélias, 1936. D. A Revolução dos Bichos, 1954. E. Excalibur, 1981. A. Muito Barulho por Nada, 2012. Muitos filmes foram baseados na obra do poeta, ator e dramaturgo William Shakespeare, 1564-1616. Muito Barulho por Nada, 2012, é uma comédia baseada na peça homônima de Shakespeare. O filme, que retrata a história do casamento entre Hero e Cláudio, foi dirigido por Jos Whedon. 8. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Em que ano aconteceu? A. Yuri Gagarin, em 1961. B. Buzz Aldrin, em 1969. C. Charles Conrad, em 1969. D. Charles Duke, em 1971. E. Neil Armstrong, em 1969. E. Neil Armstrong, em 1969. Neil Armstrong, 1930-2012, foi um engenheiro e astronauta, sendo o primeiro homem a pisar na Lua em 1969 na missão Apollo 11, ao lado dos astronautas Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin. 9. Qual o nome do cientista que descobriu o processo de pasteurização e a vacina contra a raiva? A. Marie Curie. B. Blaise Pascal. C. Louis Pasteur. D. Antoine Lavoisier. E. Charles Darwin.
C. Louis Pasteur. Louis Pasteur, 1822-1895, foi um cientista francês que descobriu, em 1862, o processo de esterilização de alimentos, conhecido como pasteurização. Além disso, em 1885, ele descobriu a vacina antirrábica, ao tratar de um garoto que foi mordido por um cão. 10. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Alternativa A. Tipo A. Alternativa B. Tipo B. Alternativa C. Tipo O. Alternativa D. Tipo AB. Alternativa E. Tipo ABO. Alternativa correta C. Tipo O. No sistema A, B, O, existem 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. O sangue O doa para todos os outros tipos A, B, AB e O. Entretanto, somente recebe de O. Por isso, ele é considerado doador universal. 11. Quais são os cromossomos que determinam o sexo masculino? A. Os V, B, os X, C, os Y, D, os W e os Z. C. Os Y. Os cromossomos sexuais são 2. O X é o cromossomo feminino e o Y, o cromossomo masculino. 12. Em que estado australiano fica situada a cidade de Sydney? A. Nova Gales do Sul. B. Victoria. C. Tasmania. D. Queensland e Norfolk. A. Nova Gales do Sul. Sydney é a capital do estado australiano de Nova Gales do Sul, sendo a cidade mais populosa da Austrália com cerca de 5 milhões de habitantes. 13. Que organização juvenil foi fundado por Baden-Powell? A. A Juventude Socialista. B. O Escotismo. C. O Clube dos Aventureiros. D. A Associação Juvenil. E. A Organização Mundial da Juventude. B. O Escotismo. Criado em 1907 por Robert Stephenson Smith Baden-Powell, o escotismo é um movimento sem fins lucrativos voltado para a educação e o desenvolvimento de jovens. 14. Quem amamentou os gêmeos Rômulo e Remo? A. Uma cabra. B. Uma vaca. C. Uma ovelha. D. Uma gata e uma loba. E. Uma loba. Na mitologia romana, Rômulo e Remo são 2 irmãos gêmeos que foram alimentados por uma loba quando bebês. Filhos do rei Marte e de Reia, quando nasceram, eles foram lançados em um rio para morrerem afogados. No entanto, foram encontradas por uma loba que passou a amamentá-los. 15. No exterior de que famoso edifício francês foi construída uma enorme pirâmide de vidro em 1989? A. Torre Eiffel. B. Petit Palais. C. Grande Palais. D. Museu do Louvre e Arco do Triunfo.
D. Museu do Louvre. O Museu do Louvre, localizado em Paris no Palácio de Louvre, é o maior museu de arte do mundo e um dos monumentos mais visitados na cidade. A pirâmide de vidro e aço, situada na frente do museu, foi construída entre os anos de 1985 e 1989. Essa obra foi encomendada em 1984 pelo presidente François Mitterrand e teve como arquiteto o chinês Yong Yipei. 16. Como se chamam os vasos que transportam sangue do coração para a periferia do corpo? A. Veias. B. Átrios. C. Ventrículos. D. Artérias. E. Aurículos. D. Artérias. As artérias são um tipo de vasos sanguíneos que transportam o sangue arterial, com oxigênio e nutrientes, do coração para o corpo. 17. Com que dois países faz fronteira o Equador? A. Com o Brasil e com a Colômbia. B. Com a Colômbia e com a Venezuela. C. Com a Colômbia e com o Peru. D. Com o Peru e com o Equador. E. Com o Equador e o Brasil. C. Com a Colômbia e com o Peru. O Equador é um país localizado na costa leste da América do Sul, onde faz fronteira com a Colômbia e o Peru. 18. Que animal gorgoleja? A. O pavão. B. A garça. C. O papagaio. D. A cacatua. E. O peru. E. O peru. Gorgolejar é o som emitido pelo peru. 19. Qual é o maior arquipélago da Terra? A. A Filipinas. B. A Indonésia. C. As Bahamas. D. A Finlândia. E. As Maldivas. B. A Indonésia. A Indonésia é um país localizado entre a Ásia e a Oceania, e tem como capital Jakarta. Considerado o maior arquipélago do mundo, o país reúne 17.508 ilhas. 20. Que substância é absorvida pelas plantas e expirada por todos os seres vivos? A. O oxigênio. B. O nitrogênio. C. O nitrato de sódio. D. O dióxido de ferro. E. O dióxido de carbono. D. O dióxido de ferro. O dióxido de carbono, Q2, popularmente chamado de gás carbônico, é uma molécula composta por um átomo de carbono, C, e 2 de oxigênio, O. As plantas absorvem dióxido de carbono, Q2, do ar e o transformam no processo de fotossíntese. Já os animais inspiram oxigênio, O2, e expiram dióxido de carbono, Q2. 21. Em que oceano fica Madagascar? A. Oceano Índico. B. Oceano Antártico. C. Oceano Atlântico. D. Oceano Pacífico. E. Oceano Ártico. A. Oceano Índico. Madagascar é um país insular banhado pelo Oceano Índico. Localizado no sudeste da África, sua capital é Antananarivo. 22. Que artista é conhecido como um dos expoentes máximos do Real de Madrid?
A. Pablo Picasso. B. Salvador Dalí. C. Marcel Duchamp. D. Van Gogh. E. Leonardo da Vinci. C. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, 1887-1968, foi um renomado pintor e escultor francês. Dentre todas suas criações, sem dúvida, os Read-Images são maior destaque. Tratam-se de objetos prontos e banais que foram esvaziados de sua função prática. Seu Read-Image mais famoso foi a Fonte, de 1917, um urinol assinada por R. Muti apresentado como uma obra de arte. 23. Qual o metal cujo símbolo químico é o Al? A. Cobre. B. Prata. C. Mercúrio. D. Ouro. E. Manganês. D. Ouro. O ouro é um metal de transição presente na tabela periódica, sendo representado pelo símbolo Al. 24. Em que século o continente europeu foi devastado pela peste bubônica? A. No século X. B. No século XI. C. No século XII. D. No século XIII. E. No século XIV. E, no século XIV, a peste bubônica, também chamada de peste negra, atingiu a população europeia no século XIV, sendo que o auge da epidemia ocorreu entre os anos de 1347 e 1353. Estima-se que 1/3 da população morreu afetada por essa doença pulmonar, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas. 25. Quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? A. Jesus Cristo. B. Noé. C. Matusalém. D. Benjamim. E. Abel. C. Matusalém. Segundo o livro dos Gênesis, Matusalém era filho de Enoque e viveu por 969 anos, sendo assim, o homem mais velho da Bíblia. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis 5, 27, 26. Em que cidade ocorreu a EPCO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento? A. Buenos Aires. B. Rio de Janeiro. C. Montevidéu. D. Assunção. E. Caracas. B. Rio de Janeiro. Com o intuito de discutir sobre os problemas ambientais do planeta, a EPCO 92 foi organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e realizada entre os dias 13 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. 27. Quem pintou o teto da Capela Sistina? A. Michelangelo. B. Leonardo da Vinci. C. Rafael. D. Sandro Botticelli. E. Donatello. A. Michelangelo. Michelangelo, 1475-1564, foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. Ele é o responsável por pintar, durante os anos 1508 e 1512, o teto da Capela Sistina, no Vaticano. 28.
Quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? A. 45, B. 60, C. 90, D. 180 e 360. C. 90. Os ângulos complementares são ângulos que juntos somam 90 graus. 29. Quem foi o criador da tragédia grega? A. Homero, B. Eurípides, C. Plutarco, D. Ésquilo e Sófocles. D. Ésquilo. Ésquilo foi um dramaturgo da Grécia Antiga que ficou conhecido como o pai da tragédia. De suas obras, destacam-se Os Persas, Sete contra Tebas e a trilogia Auristeia, Agamenon, As Coéforas e as Eumênides. 30. Jim Morrison era vocalista de que grupo? A. The Police, B. The Doors, C. Pink Floyd, D. Nirvana e AC/DC. B. The Doors. The Doors foi uma banda de rock formada em 1965 em Los Angeles, Califórnia, que teve como vocalista Jim Morrison, 1943-1971. Por hoje é só, pessoal. Se você chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado e até o próximo quiz.